Olá, estamos começando agora mais um programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. O MP com você quer aproximar ainda mais o trabalho feito por promotores e procuradores de justiça da sociedade capixaba, além de esclarecer dúvidas da população e mostrar na prática como é feito o trabalho do Ministério Público Estadual. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Alice a promotora de justiça Vera Lúcia Murta Miranda. Ela responde pela Promotoria de Justiça de Santa Teresa e Itarana, pelas comarcas de Santa Teresa e Itarana. Nós vamos conversar aqui um assunto que tem preocupado muitos capixabas nos últimos dias, a crise hídrica. Doutora Vera, vamos iniciar a nossa conversa tentando esclarecer um pouquinho para o cidadão o que é recurso hídrico. São apenas rios, córregos? O que a gente pode tratar como recurso hídrico? Olá, Rubens. Nós somos promotores de justiça, né? Não somos técnicos da área ambiental. E para a gente, recurso hídrico seria toda a água que existe na superfície da terra, né? Tanto aquela que aflora, quanto a que está no subsolo. E como é que está a situação hoje lá na região da senhora, doutora? Tanto em Itarana quanto em Santa Teresa, a situação está muito difícil, né? Cada vez mais seco. E com uma estiagem dessa tão prolongada, as consequências são trágicas, né? Para a lavoura, para a agricultura e para a própria área urbana. Doutora, dá para a gente imaginar o porquê dessa situação? Acho que no primeiro momento, Rubens, é uma estiagem já por um período muito longo, né? Aí a consequência é danosa. Agora, eu imagino também, eu posso dizer para você que tem uma região ali que já suporta com mais tranquilidade essa complicação, né? Essa falta de chuva. Por exemplo, a região de Itarana, Itaguaçu, Laranja da Terra, convive melhor, ou vem convivendo melhor com essa situação do que Santa Teresa. Eles já estão mais acostumados com isso? Exatamente, porque se imaginava, por exemplo, Santa Teresa, que não se imaginava que os rios iriam secar, os lagos, as cachoeiras. Já Itarana, Itaguaçu, aquela parte de baixo, sempre sofre com a estiagem, né? Não, claro, não tão prolongada, essa situação é uma situação completamente diferente. É uma outra situação, mas eu ainda acho que o município de Santa Teresa sofre mais com isso. Doutora, aquela região ali é banhada pelo rio Santa Joana, Itarana, né? sim, Santa Joana e Santa Teresa, basicamente, pelo Santa Maria do Doce. E como é que estão o nível desses rios? Em nível tem mais, está praticamente tudo seco. Santa Maria do Doce, a água não consegue mais ir até São Roque do Canaã, isso é já há bastante tempo. E o Santa Joana, nas partes altas de Itarana, ainda tem água, mas essa água não chega a Itaguaçu e a gente tem visto aí as consequências disso. O que está acontecendo com a população? A população está participando de alguma forma? O racionamento está existindo? Como é que está sendo feito o abastecimento de água nessa região? Em relação à população participando, acho que a população tem sofrido muito, né, com esse problema. Mas ainda não há uma grande preocupação em relação ao racionamento, não. Falta água porque falta água. Não existe água, não é porque as pessoas não estão preocupadas. Não tem água mesmo. Nem se fala mais em racionamento. Acho até que se antes houvesse uma preocupação, uma responsabilidade em divulgar, que essa situação poderia piorar, e aí fazer uma política, né, um trabalho educativo em relação à economia que nós realmente devemos fazer. Acho que o Brasil é o país que mais gasta, né, água. Nós achamos que a água é um recurso infinito e pelo contrário, a gente está vendo que não é, mas não é mesmo. As pessoas colaboram muito pouco, mas sofrem muito com essa consequência. Não foi feito nenhum tipo de trabalho de prevenção? Não, nenhum trabalho de prevenção. A AGE tentou, com as suas resoluções, fazer com que as pessoas se cooperassem, né? Mas isso também não deu certo. Só para a gente esclarecer, a AGER é a Agência Estadual de Recursos Hídricos, que é a agência que regula, né, todo o recurso hídrico no estado do Espírito Santo. É uma agência nova, ela substituiu o IEMA nessa questão hídrica. Agora, existe uma política nacional de recursos hídricos. Essa política, ela é seguida, doutora? A Política Nacional de Recursos Hídricos, ela também não é seguida.
Eu penso que agora, com esse problema que nos atingiu a todos, nós vamos olhar isso com outros olhos e trabalhar de uma forma mais consciente, mais responsável, aquelas diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos. E o que o Ministério Público tem feito em relação a essa questão especificamente, doutora? No primeiro momento, naquela região de Itarana, Itaguaçu, Laranja da Terra, que é uma região onde a gente trabalha também, nós fizemos muito trabalho de conscientização. Por isso que eu acho que aquela região sofre menos, quer dizer, já está não é nem que sofre menos, é que está mais preparada para essa situação. E esse era um trabalho constante do Ministério Público lá naquela região. Em Santa Teresa, eu estou trabalhando lá há 1 ano e meio, eu não sei se esse trabalho também era feito ali. Até acredito que não, porque não tinha muito esse problema, né? Eles nem imaginavam que isso fosse acontecer. A água, né, existia em abundância. Em abundância, né? Não se pensava em fazer racionamento e nada disso. Hoje, a sede do município também sofre já está sofrendo as consequências. E pior, até a última resolução da AGE inclui Santa Maria de Jetibá, que é outro município também que nunca teve problema com escassez hídrica, que agora também já está começando a sofrer essas consequências. E aquela região é basicamente agrícola, né? Como é que está sendo... A região é agrícola e Santa Maria do Jetibá tem muita avicultura, né? Uhum. Que também demanda muita água. Está sendo difícil para todo mundo. Os produtores rurais foram muito afetados com essa situação, Rubem. Eles perderam muito, estão perdendo muito, tem problemas, né, nos bancos. Estão tentando negociar as dívidas, mas as instituições bancárias, elas têm a política delas, né, e não são tão flexíveis. Então, a consequência para todo mundo é uma consequência danosa, né? Agora, doutora, a questão da irrigação, ela continua sendo feita? O Ministério Público atuou também em relação a isso? A irrigação, uma coisa que a gente percebe nessa situação é que as pessoas querem se defender, querem defender o seu, é um salve-se quem puder. Então, aquele que tem um pouco de água ainda usa para irrigação, às vezes usa de forma irregular também, uma irrigação que demanda muita água, que já não deveria nem estar sendo mais usada, né? Uma irrigação, uma técnica ultrapassada. Infelizmente, é o que está acontecendo. Aqueles que ainda têm, usam, e aqueles que nada têm, continuam sem cada vez mais. E o Ministério Público, realmente, a demanda que chega nas promotorias de justiça, principalmente em Santa Teresa, é muito grande. Por quê? A comarca de Santa Teresa envolve o município de São Roque do Canaã. E o município de São Roque do Canaã, praticamente nem no subsolo tem mais água. Então, lá está muito mais triste ainda. É uma tragédia, realmente. Não existe mais irrigação no município de São Roque do Canaã. Só se for um poço ou outro, e aí na calada da noite, porque não tem mais água para irrigar, não tem mais onde captar. A Prefeitura de São Roque está vivendo também um drama, sabe, para atender a sua população, o seu município. Em Itarana, infelizmente, existe assim uma certa falta de responsabilidade em relação ao recurso, então tem muitos ainda que estão irrigando, principalmente nas partes altas. Mas até um motivo para o município de Itaguaçu se insurgir contra essa prática, porque eles lá não têm mais água nenhuma. Então, teria que dividir melhor o pouco que tem, né? Tanto no município quanto no outro. Quando essas denúncias chegam ao Ministério Público, o que é feito, doutora? As denúncias ambientais, principalmente na questão hídrica, chegam de várias formas. Ou elas vão direto para a delegacia, quando o problema já virou uma situação insustentável e já estamos aí dizendo, podemos dizer, já houve um crime. Elas chegam diretamente na Polícia Ambiental, que é um órgão fiscalizador, que faz, inclusive, o trabalho que deveria ser feito pela Agência Estadual de Recursos Hídricos. Ou ela chega na própria Promotoria de Justiça, pelo cidadão que está se sentindo prejudicado, que está se sentindo lesado, ele vai procurar ajuda lá na Promotoria de Justiça local. E a gente, então, encaminha o problema. Eu busco a ajuda da Polícia Ambiental, que é quem ajuda muito nas promotorias, tanto de Itarana quanto de Santa Teresa. E a gente tem notícia também, doutora, que está havendo aí alguns conflitos até entre vizinhos, né? Como é que está essa situação, doutora? Rubem, a intolerância é muito grande.
né? A falta de solidariedade, até assim, a falta de respeito, a gente percebe, sabe? Eu disse antes que parece que é um salve-se quem puder, sabe? Parece uma guerra. É difícil, né, fazer essa afirmação, mas é quase isso. Tem muito conflito intrafamiliar, aquelas famílias que têm a propriedade dividida, né, que todos moram ali, e a água é para todos, né, e uns querem mais que outros, ou porque produzem mais na agricultura, ou porque às vezes tem outra atividade, por exemplo, avícola, e acham que ele tem direito mais que o outro. E aí gera uma confusão intrafamiliar, os processos na justiça que estão cada vez em número maior por causa disso. Às vezes eram só 2 processos, agora já viraram 10. E o conflito entre vizinhos. Eu acho que em decorrência da intolerância também, né? Infelizmente, da falta de respeito, da falta de pensar no outro, da falta de querer cooperar, tá? Mas também tem um outro lado, o cidadão está vivendo uma dificuldade, ele precisa de produzir, né? Aquela produção é o único meio que ele tem de sustento. E ele tenta usar dos artifícios que ele consegue para poder captar mais que os outros. E o abastecimento da população, doutora, em relação à água potável, como é que está essa situação nos municípios? Em Santa Teresa já está havendo racionamento. A CESAM, inclusive, tem anunciado pela rua. Em Itaguaçu, a distribuição de água hoje é de 3 em 3 dias. E em Itarana, nós já começamos o racionamento também, dia sim, dia não, ao fornecimento para a população. Tá certo, é uma situação bastante crítica. Eu vou pedir licença à doutora Vera Lúcia Murta Miranda, promotora de justiça de Santa Teresa e de Itarana. E a você que nos assiste, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo mais para continuar essa conversa sobre a falta de recursos hídricos. Você pode participar do MP com você, enviando sugestões de temas que você gostaria de ver aqui através do imprensa@mps.mp.br ou ainda pelo nosso Facebook. Participe, fique por dentro do que está acontecendo no Ministério Público. Acesse a nossa página facebook.com/MP Espírito Santo, tudo junto. E no próximo bloco nós vamos continuar com essa conversa, a falta de água no estado do Espírito Santo. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Alice a promotora de justiça Vera Lúcia Murta Miranda, que trabalha lá nas comarcas de Santa Teresa e de Itarana. No bloco anterior falamos da questão da escassez de água que o Estado vem enfrentando. Nesse bloco vamos continuar com essa história e saber, doutora, quais medidas podem ser tomadas para minorar essa situação? Eu acho que campanhas junto à população, campanhas que venham a conscientizar a população no sentido de que nós temos que economizar água, esse recurso é finito, água é um recurso caro, deveria ser mais caro ainda. A tendência é essa. Então, eu acho que, num primeiro momento, campanhas educativas, né, chamando as pessoas para economizar. A solução, agora nós acho que temos duas, Rubem. Primeiro é chover, né? Nós estamos precisando de chuva. E depois, mesmo ainda que chova, e que chova muito, começarmos a pensar em economizar. Sempre tem essa questão, né, doutora? Por exemplo, se fala muito em se fazer barragens, né, agora nesse momento, mas me parece que quando chove, quando vem a chuva, aí todo mundo critica, porque exatamente se criaram as barragens e as barragens estouram, acabam acontecendo aquelas inundações. Quer dizer, como se trabalhar isso, doutora? Eu acho que os técnicos diriam assim, as barragens são realmente necessárias, né? Mas nós não somos técnicos, mas sabemos perfeitamente e podemos deduzir que essa água de muita chuva, muita água, às vezes muita inundação, essa água deveria ser armazenada, né? Eu lembro que um estudo francês que desenvolveu, melhorou, né, a situação do Sena, do rio Sena,
eles têm essa técnica de barragens. Então, por isso que o rio não alaga. A água que excede, ela é desviada para tanques, né, para barragens, como é que eu vou dizer? Áreas de armazenamento. Áreas de armazenamento. E depois, na seca, essa água retorna para o curso hídrico. É uma obra cara, mas é uma obra que acabou dando certo. Então, os técnicos, eles podem explicar muito bem, mas com certeza, Rubens, essa água da chuva deveria ser armazenada assim. E se forem em barragens, represas, eu nem sei porque essa aí a questão envolve a área técnica, mas seria uma solução. Pelo menos ela não se perderia, né? Nós teríamos hoje esse socorro. E hoje nós não temos onde buscar. Muitos municípios não têm onde buscar. Pensando nesse trabalho de prevenção, recuperação de nascentes, recuperação da flora, da mata ciliar, isso tem que ser feito, com doutora? certeza, Rubens, envolve inclusive a questão da educação ambiental, né? Recuperação de nascentes, preservação das matas ciliares, limpeza dos cursos hídricos, o cuidado e o zelo com o curso hídrico, porque nossos rios estão sendo feitos de depósitos de lixo, muitos deles. Hoje o que você vê às vezes correndo aí, a flor da terra, não é esgoto. Quer dizer, nós seres humanos, né? Nós somos responsáveis por isso, por essa tragédia. Não foi o outro que veio aqui de longe fazer isso, somos nós. Então, eu penso que vai passar muito pelas campanhas educativas, pelo trabalho de educação ambiental, que é de responsabilidade de todos, né? Deveríamos ter essa matéria na escola, nós, Ministério Público, deveríamos trabalhar muito com essa matéria, com essas questões, e poderíamos ajudar muito também. Aqui no Espírito Santo a gente tem um triste exemplo, que é a tragédia que aconteceu com o Rio Doce. Né? E me parece que esse reflexo também acontece em outras bacias hídricas do estado. Como é que está lá na região da senhora, na região de atuação da senhora? O Comitê de Bacia, que compreende, inclusive, e principalmente o Santa Joana, o Santa Maria do Doce, que é da minha região, eles têm trabalhado, têm feito um trabalho voltado para a conscientização, mas não estão avançando muito não no meu sentido. Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas estão muito despreocupadas ainda, sabe? Pior não aconteceu ainda. E de que forma a população pode, de alguma forma, participar hoje em relação a essa questão, doutora? Eu acho que primeiro o cidadão tem que conhecer, saber o que está acontecendo, para ele poder se posicionar também. Então ele tem que se informar, sabe? Ler mais, ouvir mais, falar mais sobre o assunto e dar a sua colaboração. E a colaboração dele, em primeiro lugar, é economizando. Em relação ao Ministério Público, o que o Ministério Público pode fazer hoje em relação a essa situação? Nós não temos um trabalho específico voltado para a conscientização, principalmente em relação à economia de recursos hídricos, né? Não temos no Ministério Público, mas podemos sugerir, né, ao Centro de Apoio de Meio Ambiente, para que comece e deflagre uma campanha nesse sentido. Eu acho que o Ministério Público pode ajudar muito, sim. Além de estar lá na ponta, né, nas comarcas, nas promotorias, atendendo a população, tentando ajudar a resolver os problemas, ele pode ajudar também do lado de cá, na questão administrativa, envolvendo-se em campanhas educativas que atinjam, né, com facilidade todas as pessoas. Doutora, diante dessa situação, tem ocorrido muitas demandas judiciais? Muitas demandas judiciais. De que tipo, doutora? As demandas, elas chegam por várias portas, né? Pela Polícia Civil, pela Polícia Ambiental, pelo próprio cidadão que procura a Promotoria de Justiça, ou por aqueles que se sentem prejudicados diante dessa questão, alguma demanda, já procuram seus advogados, já demandam judicialmente. Muitas questões estão sendo judicializadas. É lógico, isso tem assoberbado, né, o judiciário também. Até que me perguntaram recentemente qual seria o número de processos a mais. Eu acho que hoje a demanda é em torno de 40% a mais
a nossa demanda aumentou em relação aos problemas decorrentes dessa situação de escassez hídrica que gerou um desgaste muito grande. Agora, doutora, que mensagem que a senhora, como promotora de justiça, que está lá exatamente trabalhando no dia a dia com a população, que mensagem a senhora pode deixar para o cidadão capixaba? Num primeiro momento, diante dessa situação, eu acho que o mais importante é nós vamos sair, a crise, né? Crise que tem começo, meio e fim, né? É assim que dizem. A gente aprende muito numa situação dessas, de crise. Nesse momento, o que eu posso dizer para o cidadão, Rubem, vamos economizar água. Depois, vamos tomar conhecimento de fato do que aconteceu para nós podermos nos ajudar e passarmos por outras crises de forma mais tranquila e mais confortável. Porque essa situação está sendo uma situação extremamente desgastante. Tá certo. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa, por meio da TV Alice. A nossa entrevistada de hoje foi a promotora de justiça Vera Lúcia Murta Miranda, promotora de justiça das comarcas de Itarana e de Santa Teresa. Obrigado pela presença da senhora aqui nos estúdios da TV Alice. Eu que agradeço, Rubens. O MP com você fica por aqui, lembrando que você pode sugerir temas para a gente, enviando um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Curta a nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as nossas ações, as ações do Ministério Público Estadual. Acesse facebook.com/MP Espírito Santo. Tudo junto. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.